do Supremo Tribunal Federal perdeu. Moraes deve deixar o país na madrugada dessa terça-feira. O ministro foi aconselhado por amigos e sua equipe de segurança que temem o pior. Cercado por um forte esquema de segurança, o ministro Alexandre de Moraes do STF e esposa foram escoltados na noite dessa segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Eles foram até a casa do também ministro Dias Toffoli, de onde deveriam deixar o país. Até onde eu sei, meus nobres e queridos irmãos, isso aqui é um boato, está em diversos sites, vocês sabem que eu tenho o mau costume de pesquisar, então eu vim conferir essa notícia que chegou para mim através de dicas dos inscritos, como sempre, agradeço a todos. Mas é sempre bom a gente confirmar, para a gente não cometer erros aqui. Então essa matéria até então, estou fazendo esse vídeo às 8 horas da noite, de 7/9/2021, e se trata de uma fake news, tá certo, meus irmãos? Mas, agora sim a gente vai analisar o discurso de Bolsonaro completo, meus irmãos. E eu vou falar para vocês o que pode acontecer agora com o Brasil. Você sabe que o presidente, de fato, pode ser impeachmentado, e tem muita coisa em jogo agora. Desde o começo eu venho falando para vocês que o Bolsonaro não fez o que está fazendo pelo povo, mas sim pela autopreservação. Embora a gente saiba que algo precisa ser feito, agora precisa nascer de um movimento legítimo. Eu estaria aqui dando pulos de alegria, até sentir uma certa felicidade em ver a força do povo de verdade, mas sempre pelos motivos errados. Seria bom que o povo se levantasse por si mesmo. Olha, nós precisamos melhorar nosso país e exigimos que seja melhorado, porque pagamos os impostos. Aqui, graças a Deus, não tem desastres naturais, o país continua produzindo muito, graças a Deus essa terra é muito fértil, tudo que se planta aqui dá, e dá com fartura, o gado gordo no pasto, então não há motivo para existir crise, não há motivo para existir pobreza, a não ser a que é causada pelo próprio sistema. Mas enfim, eu quero que você escute primeiro o que o Bolsonaro falou. Eu vou colocar na íntegra para que depois ninguém diga, tá tirando de contexto, tá tentando manipular. Até porque a mídia tá atacando muito o Bolsonaro e tem motivo para isso também. Então a gente vai ver tudo isso aqui, vamos tentar ver, né? Não sei se vai dar tempo, mas enfim, vamos conferir agora o primeiro discurso do Bolsonaro, a gente comenta e depois vem com o segundo. Vamos lá. Do Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade. Eu jurei um dia, juntamente com o Hamilton Mourão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Braga Neto, ministro da Defesa, darmos a nossa vida pela pátria. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Peço a Deus, mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolho o lado do conforto. Sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Esse retrato que estamos tendo nesse dia não é de mim, nem de ninguém em cima desse carro de som. Esse retrato é de vocês. É um comunicado, é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes.
ir. Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição Federal. Nós temos essa obrigação. Se queremos a paz e a harmonia, devemos nos curvar à nossa Constituição. E dizer a vocês, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Não importa quantos obstáculos, porventura, tenhamos ao longo do nosso caminho. Cheguei aqui e entendo por uma missão de Deus. E a Ele devo a minha segunda vida. E devo também a condução dessa nação. Todos nós somos passageiros nessa terra. Todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos o dever de lutar para aquilo que se faça de melhor para cada um de nós. Indo para o encerramento, peço que me ouça hoje por volta das 16 horas, lá na Paulista. Como chefe do executivo, seria mais fácil ficar em casa. Mas como sempre disse, ao longo de toda a minha vida de político, sempre estarei onde o povo estiver. Vou a São Paulo e retorno. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. Acredito no Brasil, acredito em vocês e todos nós acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Bom, meus irmãos, o discurso é bonito, mas para quem é mais leigo, para quem entende, principalmente para quem já acompanha esse canal, percebe aí que o que o Bolsonaro está fazendo de fato é usando as pessoas como escudo, elas para se defender, está usando as pessoas literalmente como moeda de troca. Eu não posso afirmar para vocês de plena certeza, mas eu acredito que alguma coisa ali pelas entrelinhas estava sendo investigada sobre ele ou os filhos, e provavelmente era algo que poderia levá-lo ao impeachment ou à prisão dos filhos. Então o Bolsonaro partiu para aquele ou vai ou racha. Inclusive, o próprio Centrão já tinha avisado a ele que caso ele fizesse discursos considerados antidemocráticos, eles poderiam tirar os diversos pedidos de impeachment dele da gaveta. Agora, nesse exato momento que eu estou falando para vocês, o PSDB, essa matéria está no Terra e diz o seguinte, ó: PSDB fará reunião para discutir impeachment de Bolsonaro. Presidente Bruno Araújo convoca reunião extraordinária da executiva do partido, que deve acontecer nesta quarta-feira. Então, meus irmãos, se esses canalhas que aí estão no poder não chegarem a um acordo, vai ter uma medição de força muito grande e pode acontecer até derramamento de sangue, que é o que ninguém quer. Sendo realista, se baseando em fatos históricos, com o pé no chão, você vê a história de outras nações, todas elas que entraram em treta civil, todas elas que de alguma forma entram em um estado de caos, o que acaba acontecendo é adiantando a maldita agenda global. Então a pior coisa que pode acontecer é uma situação dessa no país. Só vai servir unicamente para adiantar essa agenda maldita e o povo sangrar ainda mais, literalmente nos dois sentidos, porque já pagamos os impostos mais caros. Você pode esperar aí uma gasolina para mais de R$10, você pode esperar a carne para passar dos R$100 o quilo, a moeda desvalorizar ainda mais. É literalmente um estado de caos, e toda vez que chega-se numa situação de caos, eles vêm com a ordem. E quando eu falo eles, não vai ser esquerda, direita, centrão, não vai ser esses caras que são marionetes do grande sistema. Vai ser eles lá de fora, vão dizer: olha, precisamos ajudar o Brasil.
O Brasil não está se aguentando de pé, deixa com nós. E aí vocês sabem o que é que eles vão fazer. Entende, meus nobres e queridos irmãos? Se essa luta, se o motivo dos protestos fosse, por exemplo, como alguns inscritos aqui despertos, verdadeiramente despertos falaram, se fosse pela auditoria da dívida pública, se fosse pelo fim da entrega dos nossos materiais, que é coisas únicas, que é coisa que o Criador fez aqui no país, Deus fez no país. Quando acabar não vai ter mais. Não vai ser aquela coisa, espera um pouquinho que nasce, não. São riquezas insubstituíveis sendo entregues, sendo levadas aqui a rodo. Se a luta fosse por isso, o povo despertasse, olha, por que a nossa gasolina é vendida mais barata a nossos países vizinhos? Você consegue comprar a gasolina brasileira lá fora mais barato do que dentro do Brasil. Explica isso. Se o motivo fosse esse, meu irmão, a coisa era diferente, mas não é. Então não espere que o sistema vai consertar o sistema. É isso que eu quero que você entenda. Não se trata aqui apenas do Bolsonaro contra o STF. Você tem que enxergar um pouco mais. Se for para eu continuar alimentando a ilusão de alguns, vamos confiar no Bolsonaro, é o melhor que tem. Meu irmão, ele não está fazendo isso. Ele sabia que algo grande está vindo para cima dele. Inclusive no segundo discurso agora, isso fica mais claro. Agora ele está se vendo em uma situação que ele tem que fazer alguma coisa. Do contrário, esse castelo de areia que foi construído nesses últimos dias pode vir a desmoronar. Vamos ouvir o segundo discurso, onde ele deixa mais claro que não será preso. Ou seja, ele tem plena ciência que algo estava sendo feito contra ele e ele poderia sim ser preso. Que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Ele tem tempo ainda para pedir o seu poder e cuidar da tua vida. Ele para nós não existe mais. Liberdade para os presos políticos. Fim da censura. Fim da perseguição àqueles conservadores, àqueles que pensam no Brasil. Nós acreditamos e queremos a democracia. A alma da democracia é o voto. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. Não podemos admitir um ministro do Tribunal Superior Eleitoral também, usando a sua caneta, desmonetizar páginas que criticam esse sistema de votação. Nós queremos uma eleição limpa, democrática, com voto auditável e contagem pública dos votos. Não podemos ter eleições que pare dúvida sobre os eleitores. Nós queremos eleições limpas, auditáveis e com contagem pública dos mesmos. Não posso participar de uma farsa como essa patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E não vamos mais admitir pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Ele teve todas as oportunidades para agir com respeito a todos nós, mas não agir dessa maneira, como continua a não agir. Como agora há pouco interceptou um cidadão americano para ser inquirido sobre atos antidemocráticos. Uma vergonha
para o nosso país, patrocinada por Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro problema que nós temos. E tenho certeza que ao lado de vocês superaremos todos os obstáculos. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a Deus pela minha vida e pela missão, e dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa: para todos nós temos três alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, para aquelas pessoas que não querem de fato acordar, querem continuar se iludindo, aí não adianta. Nós literalmente estamos entre a cruz e a espada. A gente sabe que o STF já se desviou da sua função, e quando a gente fala STF, deixando bem claro que não é o poder que tem que existir, tem que estar lá, é constitucional. Estamos falando dos ministros dessa turma que lá está nesse momento, que precisava simplesmente ser investigado. O Bolsonaro, uma das grandes provas que o Bolsonaro não queria consertar o país, é que ele teve essa chance, faltou apenas uma assinatura para ser instalado a CPI Lava Toga. Hoje os próprios bolsonaristas se defendem dizendo assim: olha, mesmo que a gente tivesse conseguido as assinaturas, não ia ser aprovado, eles iam dar um jeito de melar, era só fazer esses protestos. Não teve força para fazer assim, dessa maneira agora? Imagina se ele, naquela época que tinha o apoio de muita gente ainda, inclusive aqui no YouTube, tivesse de fato feito o que era certo. Mas o cara não quis fazer. Literalmente achou que dava para continuar negociando com esses caras. E hoje ele tá vendo que não dá. E aí usa, no meu ponto de vista, infelizmente, e digo infelizmente mesmo, porque essa era a hora de um doutor Enéas da vida tá lá no poder, um patriota de verdade. Aí sim eu diria para vocês que o Brasil seria primeiro mundo. Mas com o Bolsonaro, meu irmão, eu não confio e tenho medo, sinceramente, do que pode acontecer, porque tá ruim agora e pode vir uma situação pior. Não se esqueça do ditado que nada é tão ruim que não possa piorar. E o Brasil é um país muito rico. Uma situação de caos nesse momento só favorecia o grande sistema que não quer mais nações, quer um mundo onde todos vão obedecer ordens do governo supremo. Você, meu irmão, que está ouvindo isso aqui, pode até não gostar do que eu estou dizendo. Pode até ficar contra, pode até deixar o seu dislike, se desinscrever do canal. Só peço que Deus te abençoe. Mas, irmão, preste atenção na situação que a gente se encontra. Lembre do Evangelho, do que o nosso Yahushua disse: maldito é o homem que confia no homem. Ainda mais em um homem que você vê, homens no caso, e não é coisa só do Bolsonaro, são todos eles. Veja como enriqueceu a família do Lula. Veja como enriqueceu a família do Bolsonaro em tão pouco tempo de governo. Veja como enriqueceu Ciro Gomes, que muita gente já está falando aí: olha o Ciro. Ciro é outro que participava do Fórum de São Paulo. Ciro é outro que Dr. Enéas denunciou, que assinava documentos de submissão do Brasil a interesses estrangeiros. Então para de apoiar esse tipo de gente, meus irmãos. Para de apoiar, porque não é esse o caminho. O Brasil só vai ser consertado quando o gigante acordar. E quem é esse gigante? É a terra que vai se levantar? Não, é o povo que nela mora. O gigante somos nós, quando nós percebermos a riqueza que tem ao nosso redor, como ela é entregue aos interesses estrangeiros, que o Brasil está programado para dar errado, como o doutor Adriano Benayon bem explicou, e eu tenho feito os vídeos aqui para mostrar isso a vocês. Quando vocês perceberem esse tipo de coisas, meus nobres e queridos irmãos, e o povo acordar, aí sim vai ser feita alguma coisa para diferenciar. Mas acreditar em discursos populistas, quando na verdade, por trás, nos bastidores, faz justamente o contrário e diz: não, é pela governabilidade, olha agora a situação. Só está agindo assim porque tem sim o risco dele ou os filhos serem presos. É lamentável isso.
É triste também o que a mídia está fazendo, tentando manipular as pessoas, desinformando literalmente. A gente vai fazer outro vídeo sobre isso, principalmente a dona Bandeirantes. Enfim, meus irmãos, é muita informação, vai ficar para um próximo vídeo, mas eu gostaria que você compartilhasse. Eu sei que quando você compartilha um vídeo desse, principalmente com uma pessoa que está iludida, você é xingado. Mas lembre que mais sofreu o nosso Jesus Cristo, o nosso Yahushua. Ele sim que era puro, que não tinha pecados e que não merecia estar ali por nós, mas estava por amor. Então o que é ser criticado por compartilhar um vídeo? É nada comparado a isso. Então eu conto com a ajuda de vocês. Mais uma vez peço desculpas se você não concorda comigo. A minha intenção jamais é te ofender, mas sim te despertar. E a verdade, ela é sempre amarga, né? A mentira ela é mais doce. Ela sempre agrada mais, só que é mentira. Com esse pensamento a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e que Deus proteja a nossa nação. Reze, meus irmãos, pela nossa nação. Fui!